pessoal, que bom que vocês estão com a gente nesse segundo Gravidinhas e Mãezinhas na TV. Olha só o que a gente preparou para você hoje. Gravidez à beira dos 40 ou até depois, quais os riscos? Será que é possível ter uma gestação e um parto tranquilos nessa idade? E você, mamãe que acabou de ter o bebê ou que ainda não consegue dormir a noite inteira, o que fazer com as olheiras, hein? Fique atenta que a gente vai ensinar. No quadro Saúde da Mulher, a doutora Flávia vai falar sobre anticoncepção no pós-parto. E que tal uma sessão de cinema só para mamães com seus bebês? Sim, existe! É o Cine Materna e a gente vai explicar direitinho como funciona. Ficar grávida com 38, 39, 40, 41 anos, será que é perigoso? Bom, segundo o último censo do IBGE, cada vez mais as mulheres brasileiras estão adiando a gestação, por causa da vida corrida de hoje em dia e até da instabilidade nos relacionamentos. O número de gestantes entre 40 e 44 anos cresceu quase 18% entre os anos de 2003 e 2012. Jaqueline já tem 41 anos e 3 filhos. O mais velho com 24 anos. E agora, sem ter planejado, ela espera o 4º filho. Tô com 41 anos. Descobriu que estava grávida aí há 2 meses, 3 meses atrás. Há 2 meses atrás. Já descobri, já estava de 2 meses. Foi um susto? Foi no susto. Eu achei que fosse por causa da tireoide, que eu comecei com tratamento de tireoide e desregulou tudo. Eu falei, é tireoide, né? Eu tô me sentindo 20 anos mais nova do que eu tava antes de saber que eu tava grávida. Rejuvenesceu? Muito. A Jaqueline conta que já fez os principais ultrassons e está tudo normal com o bebê. Mas a doutora Silvana Quintana explica que é importante saber que há um risco maior em relação a cromossomopatias. Especialmente a partir de 40 anos, nós temos maior risco de gerarmos um bebê com alguma síndrome genética. Ou seja, se você avaliar a síndrome de Down, que é uma doença cromossômica, nós vamos ter de 23 a 30 anos, uma em cada 1.300 mulheres com uma criança com síndrome de Down. Aos 40 anos, isso é uma em cada 80 mães tem uma criança com síndrome de Down. Em relação ao parto, a médica da USP garante a idade não influencia. A paciente aos 40 anos, ela tem total condição de ter um parto vaginal como um paciente mais jovem. O que determina a via de parto, na realidade, é muito mais a condição de urgência, uma intercorrência obstétrica ou de ter um problema que é preciso antecipar essa resolução da gestação do que a idade da paciente. Uma paciente de 40 anos com certeza pode ter um parto vaginal. Uma mulher de 40 anos saudável, que não é uma hipertensa, não é diabética, ela não tem uma doença de base, o risco dela é semelhante de uma mulher mais jovem. Não é esse o problema. Uma mulher saudável aos 40 anos, ao engravidar, ela pode ter uma gestação sem qualquer risco gestacional. Quer dizer, uma mulher mais jovem, que tem algum problema de saúde, que é fumante, ela pode ter uma gravidez muito mais problemática com do certeza. que a de 40 saudável. Com certeza. Neste quartinho dorme o Gabriel, o maior tesouro da Luciana e do marido Rogério. O menino resolveu aparecer na barriga da mamãe quando ela já tinha 39 anos e depois de várias tentativas. A felicidade tomou conta da família. Foi uma das melhores fases da minha vida, foi gravidez. Em relação a se sentir bem, eu tinha ânimo para tudo. Eu acho que eu era muito mais animada, grávida do que hoje. O meu relacionamento, assim, no casamento foi melhor, assim, tudo ajudou. Porque, assim, era uma coisa uma ânsia de querer tanto, né, de ter um filho, que tudo que eu tava passando era muito pequeno. Mas eu não tive problema de saúde, o bebê não teve nenhum problema. Eu fiz atividade física. Então, assim, o meu médico falava que eu tive gravidez de adolescente. Tinha um pouco de receio em pensar um pouco no parto justamente pela idade. A idade me pesava um pouco. Eu falava, nossa, será que com 38, olha, quando ele nasceu eu já tinha 39. Um parto normal nessa idade, será que dificulta? Será que eu corro risco? Será que ele corre risco? Mas assim, eu fui deixar pra pensar nisso na metade da minha gravidez.
Todo mundo pergunta, né? Nossa, e aí, você vai tentar o normal? Você vai fazer cesárea? Eu falava, eu quero tentar, mas eu falava. Só que aí depois, quando você vai pegando confiança, você vai vendo que tudo tá muito bem. Aí eu falei, não, eu quero tentar um parto normal, sim. E eu consegui um parto normal, um parto lindo, né? Sem esperar, porque minha bolsa rompeu, não deu tempo, as coisas não estavam nem na malinha ainda, estavam numa gaveta. Mas deu tudo certo. Ele mamou no centro cirúrgico, né, que acabou, a gente foi pra maternidade. Teve tudo normal. Nada que a idade pudesse falar, olha, não faça isso porque se você já é uma mãe, que eles falam uma gravidez de risco pela idade. Eu nunca escutei isso. E a amamentação depois dos 38, 39, 40? Delícia, perfeito. Sem Tinha problema bastante leite? algum. Ele mamou até 1 ano e 4 meses. Nunca dei um complemento. Mamou desde o primeiro dia. Exclusivo até os 6 meses? Exclusivo até os 6 meses. Agora vamos aproveitar para falar do Clube de Vantagens Gravidinhas e Mãezinhas. Olha só, eu já tenho meu cartão, e você? Com ele, você ganha desconto numa série de produtos e serviços. E é muito fácil fazer. Basta se inscrever pelo site gravidinhasmãezinhas.com.br. Pelo próprio site, você paga uma taxa anual, que é de R$50. Em até 20 dias, o cartão chega à sua casa e você já pode usar em mais de 120 parceiros. Tem buffet, loja de roupa infantil, berçário, clínica de estética, salão de beleza e muito mais. A economia em cada compra ou serviço pode chegar a até 50%. Vamos falar um pouquinho de beleza agora? Estamos na Esmalte Co, que é uma esmalteria, fica na rua Vicente de Carvalho, aqui no Jardim Sumaré, em Ribeirão Preto. Serviços de fazer a mão, fazer o pé, tem relaxamento, tem banho de parafina, tem uma mamãe aqui cuidando das mãos. Tem ali uma futura mamãe, grávida de 9 meses, um barrigão, e a gente vê que ela tá meio um pouco incomodada. O neném tá pra nascer, ela tá se cuidando, numa poltrona super confortável, super bem atendida aqui. Você, mamãe, também pode vir pra cá, vem se cuidar. Tem mais de 600 cores de esmalte. Vem pra Esmalte Co. Dica que é interessante para todas as mamães, especialmente aquelas que tem neném muito novinho ou que já tem neném maiorzinho, mas ainda não consegue dormir a noite inteira. As olheiras, quem vai ensinar pra gente como disfarçar um pouco isso mesmo em casa é a Carol Star, personal stylist da revista eletrônica O Sapato Amarelo. Vamos lá então, a gente tá com uma mamãe aqui, que é a Carol Barbosa, tá com um nenenzinho com menos de um mês e ela vai ser a nossa modelo. Carol, vamos lá. Então, para as mulheres que têm olheiras, as mamães e as outras que também têm olheiras, mas não são mães, que olheira atinge muitas mulheres. Na verdade, a mulher ela fica pensando apenas em cobrir a olheira. E não é só a olheira que tem que ser coberta. Às vezes você quer só cobrir a olheira e não vai funcionar. Você tem que pegar alguns truques de maquiagem para que você faça um desenho no rosto e tire a atenção da olheira. Vamos falar primeiro da cor do corretivo. O melhor corretivo para esconder olheira é o corretivo amarelo. Por quê? Quando a gente fala de cores, sobre a técnica das cores, o amarelo é a cor oposta ao roxo. Ou seja, a olheira ela é mais arroxeada e o tom de amarelo é o único tom que neutraliza o tom da olheira. Se a olheira for mais azulada, o tom que vai neutralizar é o tom laranja. Não adianta você pegar o corretivo e esfregar o corretivo com o dedo, porque isso vai fazer o corretivo espalhar no seu rosto e não cobrir. Na verdade, quando você vai falar de cobertura de olheira, você precisa deixar um resíduo mesmo no produto, você precisa deixar um pouquinho a mais do produto. Uma dica legal para quem não tem corretivo é você passar a base toda, no final você pega a própria base e dá umas batidinhas com ela e deixa um pouquinho.
antes de passar o pó. Isso também ajuda a dar uma cobertura, se você tá naquela correria, ou seu corretivo acabou, ou qualquer coisa do tipo. Então o corretivo ou a base deve ser passado em batidinhas, com o dedo ou com o pincel. Hoje eu tô usando os produtos da Mary Kay, que tem uma excelente cobertura. Então assim, é uma marca que eu acho super legal de usar, ela tem uma durabilidade muito grande. Durante o dia, né? Você passa de manhã e você consegue ficar com a maquiagem por mais tempo. E agora sim, eu pego a base. Primeiro eu faço vários pontinhos, vou espalhando a base de forma uniforme na pele. E outra coisa, não adianta eu pegar a base agora e passar a base também esfregando por cima do corretivo, porque a base vai tirar o corretivo. Então você pode passar o lápis antes do pó, e com o pó você vai secar a parte do olho, evitando que escorra o lápis e aumente ainda mais a sua olheira, tá? Uma sombra um pouco mais branca, um pouquinho metalizada, que aí você consegue dar uma iluminada e você vai passar ela somente perto da sobrancelha, para você iluminar o olhar. Outra forma de você também trabalhar o olho é marcar um pouquinho a sobrancelha. A Carol já tem a sobrancelha mais marcadinha, mas se por acaso a sua sobrancelha for uma sobrancelha mais rala, isso faz chamar a atenção para a olheira. Se você pega e desenha bem a sobrancelha, você já tira o foco da olheira e a sobrancelha marcada ilumina o seu rosto. Eu tô usando aqui um pó que é um pó totalmente translúcido. O pó translúcido é bom porque ele dá na maioria das tonalidades de pele e ele dá uma iluminada geral no rosto. O pó bronzeador é legal porque fica super suave, né? Você não fica com aquele rosto rosa, ele é um pouco mais, como se fosse mais moreninho. E você vai passar como? Das orelhas em direção aos lábios, em diagonal. A máscara de cílios é o que mais levanta o olhar. Para quem tem olheira, o ideal é não usar na parte de baixo, passar somente na parte de cima para levantar o olhar, tá? E para tirar o foco total dos olhos, a gente vai passar um batom com uma cor um pouco mais vibrante, para que a boca chame mais atenção que os olhos. Olá meninas! Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu tenho certeza que interessa a todas as mamães que acabaram de dar à luz. Nós vamos falar um pouquinho sobre anticoncepção no pós-parto. Gente, eu sei que essa é uma fase onde a gente tem pouca relação sexual e aí a gente poderia pensar por que a gente tem que se preocupar com esse assunto. Na verdade, a anticoncepção no pós-parto é importante porque não é legal a mulher ter uma gravidez seguida da outra. Isso pode acarretar alguns riscos para a gravidez. O ideal é que haja um intervalo entre um parto e outro de pelo menos 2 anos. Esses intervalos, logicamente, podem ser maiores, mas menores não é tão legal. Então, quando a mulher dá à luz, o ideal é que ela faça já um planejamento para que a sua próxima gravidez ocorra pelo menos dentro desse intervalo, tá? Um outro fator importante é que a mulher que amamenta, ela já pode ter uma anticoncepção natural. Durante a amamentação, a mulher tem os seus ciclos menstruais inibidos, porque a função ovulatória fica inibida durante a amamentação. Mas não dá para contar com a amamentação como um único método anticoncepcional, porque a taxa de falha é grande, tá? Uma vez que a mulher começa a espaçar as mamadas, na introdução alimentar, por exemplo, onde ela já pula algumas mamadas, ela pode eventualmente ovular e aí a mulher pode engravidar. Então a gente tem que pensar num método anticoncepcional para esse período. Um outro fator importante é que a mulher que amamenta, ela não pode utilizar qualquer método anticoncepcional, tá? Durante a nossa vida e fora desse período, a gente normalmente usa métodos anticoncepcionais chamados de combinados. Por que a gente chama de combinado? Porque ele tem 2 tipos de hormônios, um estrógeno e um progestágeno. Só que durante o período da amamentação, a mulher não deve utilizar métodos combinados, porque o componente estrogênico, esse estrógeno que é composto no método, ele pode interferir tanto na quantidade
quanto na qualidade da amamentação. Então, a mulher, se for utilizar um método com hormônio, amamentando, ela deve utilizar somente métodos que contenham progestágenos. Quais são esses métodos com progestágenos? Existem várias formas de apresentação e várias marcas no mercado que tem progestágeno isolado. Nós temos anticoncepcionais orais, onde ela vai usar todo dia, tomar pílula todo dia. Ela pode utilizar implantes subdérmicos, são implantes que ela coloca embaixo da pele, ele tem um período de duração prolongado de 3 anos. Ela pode utilizar injetáveis trimestrais, então é uma injeção a cada 3 meses. E ela pode utilizar DIUs que liberam progestágenos, né? Então existem DIUs que vão liberar dentro do útero esse hormônio progestágeno. Qualquer um desses métodos pode ser utilizado pela mulher que amamenta. O que mais que essa mulher pode utilizar no pós-parto? Qualquer método que não contém hormônio. Daí a gente entra a camisinha, tanto feminina quanto masculina, que é um método de barreira. Outros métodos de barreira também, como o diafragma, apesar de que aqui no Brasil não é muito utilizado, mas ela pode utilizar também. E ela pode utilizar um DIU de cobre, que é um DIU que não libera hormônio, tá? É um DIU que vai ter outras ações contraceptivas. O cobre, ele tem uma ação contraceptiva, especialmente ao levar à morte dos espermatozoides, tá? Então ela pode utilizar esse método também. Ou ela pode partir para um método definitivo. Então a gente tem a laqueadura tubária ou a vasectomia. Logicamente, como é um método definitivo, ela tem que pensar muito bem, né? Ter uma decisão muito certa a respeito desse tipo de método para que não haja um arrependimento depois, tá? Quem que tem que decidir o tipo de método que a mulher vai utilizar? A paciente em conjunto com o seu médico. Então ela vai falar para o médico o seu estilo de vida, o seu histórico, né? O médico vai analisar todos esses fatores e vai indicar algumas opções que a mulher possa utilizar, tá? É muito importante também lembrar que no pós-parto é uma fase um pouco complicada para a mulher. A mulher fica muito cansada, muitas vezes ela não tem uma rotina muito bem estabelecida. O ideal é que ela priorize métodos de fácil utilização e que não dependam tanto do seu uso. Por exemplo, para uma mulher utilizar pílula oral todos os dias, ela precisa ser uma mulher extremamente organizada, porque se ela não tomar, o método vai falhar. Então, nessa fase onde há muita turbulência, né, há muita mudança no estilo de vida da mulher, de repente é melhor ela utilizar um método que não dependa tanto do seu uso, tá? Essas são algumas dicas. Se você quiser saber mais, eu fiz um post no nosso site, você pode acessar lá o www.gravidinhasemanzinhas.com.br do seu computador, tablet ou celular. Procura lá na lupa anticoncepção pós-parto, vocês vão achar o post sobre o tema e a gente pode conversar pelo site caso você tenha alguma dúvida, queira conversar sobre o assunto, a gente está à disposição. Tá bom, meninas? Até a próxima. Tchau, tchau. O ITC Vertebral é um instituto de tratamento da coluna vertebral presente hoje em mais de 74 cidades e o nosso objetivo principal é tratar de patologias de coluna, seja dores no pescoço, dores na lombar, como a lombalgia e casos de hernia de disco. Todo tratamento sem cirurgia. Passei por alguns ortopedistas e ambos falavam que a minha situação era uma situação cirúrgica. Mas por me achar muito novo, eu procurei um tratamento, né, e acabei encontrando aí a ITC. E o tratamento surtiu muito efeito, né, posso dizer que hoje eu não tenho dor nenhuma, eu consigo fazer minhas atividades todas normais. Nós proporcionamos um tratamento de qualidade por meio de mesas que fazem a flexo-descompressão, mesas importadas que fazem a tração eletrônica. Então aqui dentro do ITC Vertebral nós temos um estúdio de pilates onde nós fazemos um trabalho de estabilização segmentar vertebral. Essa técnica ela visa o fortalecimento da musculatura profunda de coluna. Eu tive problema da hérnia cervical e meio desesperado na procura de médicos aí, 3 médicos queriam fazer a cirurgia, mantendo agora através do pilates aqui na própria clínica do ITC. Graças a Deus, resultado 100%, voltei a jogar bola, estou praticando esporte, toco violão.
lazer agora. Você, mamãe que acabou de ter o seu bebê, ou então que tenha um bebê de até 1 ano e meio de idade, dá para contar nos dedos quantas vezes vocês vão passear, não é verdade? É supermercado, é pediatra e casa. Mas não é bem assim, não. É possível que você tenha uma agradável tarde no cinema. A gente está justamente aqui num cinema para provar que isso é possível, que você pode ir ao cinema e levar o seu bebê. Quer ver como? Assista então a reportagem. Tirar a mãe de casa. Principalmente aquela parte que a gente tá meio louquinha do começo, né, da vida com filhos, que a gente vai no pediatra, a gente vai no supermercado e a gente fica em casa, porque a gente não tem onde levar as crianças, agora tem, é o cine materno. Podia ter mais vezes, né? Podia, a gente está estudando. Por isso é bom que todo mundo venha, porque as sessões têm que ter quórum pra gente poder justificar a outra sessão. Qual é o site que as mamães podem entrar para votar? É o cinematerna.org.br. Lá você vota, sabe que filme que vai ter, recebe e-mail falando, vai começar a votação, recebe e-mail, foi esse o filme vencedor, vai ter promoção. Então, por exemplo, essa promoção do Cinépolis foi divulgada via e-mail, então o pessoal está aproveitando, vale muito a pena. É um projeto que já existe em várias cidades do Brasil e a cada sessão ganha mais público. Na fila, muitas mamães com seus bebês e até famílias inteiras. A última sessão de cinema que eu fui, eu nem me lembro mais, né? Então eu tô super ansiosa porque é muito bacana você poder vir e trazer seu filho quando você tá de licença maternidade, cuidando, e poder aproveitar um pouco do filme que é pra nós, mulheres, adultos, né? Então eu acho que isso é bacana. Normal. A diferença é que a sala não fica muito escura, o ar-condicionado não tão frio e o som mais baixo. Olha que maravilha! Trocadores para usar a qualquer momento. A Thalia já precisou logo no início e deixou a filhota limpinha, sem problemas e sem perder o filme. Também podem mamar à vontade. Em Ribeirão Preto, o Cine Materna é no Cinépolis do Shopping Santa Úrsula, toda primeira terça-feira do mês. São as mães cadastradas no site que participando de uma votação, uma enquete, normalmente tem de 2 a 3 filmes para escolher, sempre 2 fins de semana antes do dia da sessão. E aí a gente vota e escolhe o filme. Dessa vez foi um filme que eu acho que todo mundo gostou porque tá cheio. Uma vez por mês, sempre na primeira terça-feira do mês. Quem já veio adorou e não perde mais nenhuma sessão. Vim outras vezes e tô adorando. Como é que é assim? Teve alguma vez que você teve que parar, trocar ele? Lá tem todo o aparato na sala, é muito bom.
Ele não assustou com o som alto? Nada, adorou. Dormiu, na outra vez ficou assistindo, uma delícia. Você conseguiu ver o filme todo? Todinho. Não conseguiria numa sessão de cinema normal? Não, acho que não, né? Porque a gente tem medo de incomodar também. Acho que todo mundo entende todo mundo? Todo mundo entende todo mundo. E chorou, tudo bem? Tudo certo. Bom, Gravidinhas e Mãezinhas na TV fica por aqui, mas a semana que vem tem mais, hein? Você não pode perder. A gente encerra o nosso programa com as fotos das mamães e bebês do nosso grupo.